Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é envolto de alguns tabus e que as pessoas e a próprio Ministério da Saúde, até bem pouco tempo atrás, não comentavam, não traziam as estatísticas. Hoje mudou-se um pouco essa estratégia, porque viu que a estratégia do silêncio não resolvia o problema. Pelo contrário, ele só vinha aumentando. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Fé na vida. Fé na vida. É uma campanha da Federação Espírita Brasileira que diz assim: eu tenho fé na vida. E Jesus, há um tempo atrás, esteve na Terra e nos trouxe um legado de conhecimentos, e um deles está escrito aí, que diz: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. O que será que ele queria dizer com isso? Porque no momento que ele nos diz que é para a gente ter vida e traz a vida para nós, nós podemos interpretar de várias formas, mas uma delas, com certeza, seria o conhecimento. O conhecimento nos dá as vidas de que precisamos. O entendimento da nossa própria vida, isso sim, fará com que tenhamos vida em abundância. E uma boa vida. Só o conhecimento pode nos libertar dos nossos erros, das nossas falhas, do nosso passado e nos preparar para um futuro glorioso. Um futuro mais feliz. Por muitas vezes nos sentimos assim, angustiados. A nossa vida parece uma tempestade, um redemoinho, raios, trovões. E a gente vai se sentindo cada dia mais envolto a essa névoa escura. Alguns momentos da nossa vida nos sentimos assim. E com certeza conhecemos pessoas que podem estar dentro deste momento. Mas o que podemos entender que com o conhecimento, a gente pode sim fazer um olhar diferente para esse momento que estamos vivendo, o momento das tempestades, das nuvens escuras. Existe um sol por detrás dela, porque a vida é o processo de crescimento da alma, o encontro da grandeza divina. Quem nos diz isso é Emmanuel, naquele livro Fonte Viva, que faz parte da coleção com o mesmo nome, Fonte Viva. Ele nos diz que a vida é um processo de crescimento. Então precisamos entender esse processo. Por que que uns têm tantos problemas, tantas dificuldades, e outros, a nos parecer, que não têm tanto? O que essas diferenças que o mundo nos apresenta, e por que que isso nos angustia tanto em alguns momentos? Precisamos entender. Mas precisamos, sim, aproveitar essas lutas e essas dificuldades do caminho para a expansão de nós mesmos, dilatando o nosso círculo de relações e de ação. O que ele quer dizer com isso? Uma expansão de nós mesmos. Eu tenho certeza que todos nós aqui, por mais jovem que um de nós possa ser, a gente olhar para trás e ver a nossa vida lá atrás, 2, 10, alguns anos, 5, 10 anos atrás.
hoje a gente pode ter a certeza de que tem algumas experiências a mais. Algumas coisas que a gente fez no passado, erros, talvez hoje eu não cometesse com o que eu sei hoje. Não é isso? Isso é a expansão de si mesmo. Quando a gente consegue nos enxergar melhores do que nós fomos algum tempo atrás. Porque o conhecimento nos transforma, expande, né? E dilatar o círculo é ampliar as nossas relações, porque as relações nos trazem algum conhecimento, da mesma forma que também nós podemos levar algo que sabemos. Essa troca é salutar. Essa troca nos fortalece e nos faz crescer. Mas se a vida é esse processo de crescimento da alma, por que existe algumas pessoas que desistem dela? Por que algumas pessoas não conseguem enxergar na sua vida esse processo? O que as conduz assim? O que é o suicídio? Tirar a própria vida? Uns diriam. E está certo, é uma resposta. Mas aqui nós responderíamos diferente. É uma grande ilusão. Porque dentro desta casa espírita, que acredita na vida após a morte, tirar a vida do corpo é uma grande ilusão. Porque, na verdade, continuaremos vivendo. E todos aqueles que tiraram a vida, decepcionados com a vida aqui, tiveram uma grande decepção, logo após tirarem a vida, porque viram que continuam vivendo. E esse seria, talvez, um dos maiores sofrimentos, porque ele, estando lá, viu que o seu sofrimento não só acabou, como também o fato dele ter tirado a própria vida pode também ter ocasionado um sofrimento maior. Mas, graças a Deus, a misericórdia divina está sempre conosco. Você continuará a viver depois da morte. Suicídio é uma ilusão. Procure ajuda. Porque os motivos do suicídio, como nos diz o nosso patrono Leon Denis, são de ordem passageira e humana. Porque as razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. Nós vivemos aqui neste plano Terra, não simplesmente para viver aqui, mas sim para viver a vida espiritual. Estamos aqui numa sala de aula, para nos formarmos no colegial e irmos para a universidade. Algo assim. A verdade é que aqui é uma passagem. A verdade é que cada momento que estamos aqui conta para a nossa evolução. E é uma transição. Por isso que ele diz que todas as razões que levam a pessoa a cometer o suicídio são de ordem passageira. Porque este plano Terra é passageiro. Estamos aqui numa vida de passagem. A vida é curso avançado de aprimoramento através do esforço e da luta. Emmanuel também no Fonte Viva. Curso avançado de aprimoramento através de esforço e luta. Não tem facilidades. Por mais que a gente olhe o nosso vizinho e encontre nele alguma facilidade, pode ter certeza que lá no íntimo dele existem as suas próprias dificuldades, que ele deve estar lutando para vencer. E se a gente soubesse das suas dificuldades, a gente diria assim, não vou ficar com as minhas, que eu estou bem. Porque parece que sempre o do vizinho é o melhor. Mas não é assim. Não existe injustiça. E é isso que a gente precisa entender. É por isso
que se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos? Emmanuel continua nos dizendo. Por isso, ninguém interrompa o serviço abençoado da sua própria educação. É isso. Estamos aqui para sermos educados. Deveremos aproveitar este momento. E é importante que a gente fale isso para os nossos entes queridos. Tente confortá-los quando eles estiverem passando por algum problema. Porque os problemas existem para nos transformar em pessoas, em espíritos mais experientes e mais fortes. Precisamos aprender. Mas a gente tem que entrar mais fundo e perguntar: por que que as pessoas cometem o suicídio? Por quê? Existem várias razões. Vamos citar algumas. Materialismo severo, a pessoa não acredita em nada além da matéria. Solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogadição, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos. São várias as causas, todas indicativas do desconhecimento da lei de justiça e da misericórdia divina. Sim. Na doutrina espírita, a gente estuda várias leis naturais. O Livro dos Espíritos, na sua terceira ou quarta parte, tem uma relação das leis naturais. Lei de causa e efeito, livre-arbítrio. E lá a gente pode ver que existe a lei de justiça e de misericórdia divina também. Todas elas lá bem explicadas, para que a gente possa entender melhor tudo o que acontece conosco. É bom nós lermos, é bom nós estudarmos e entendermos. O Livro dos Espíritos traz todas as respostas, as questões diretas, inclusive, sobre essa questão. Mas nas leis, a mais importante, ou a que engloba todas elas, é a lei da justiça e misericórdia divina. Porque ela não é só de justiça, ela também é de misericórdia. Porque se ela não fosse de misericórdia, nós teríamos que trocar essa lei pela lei de Italião. Aquilo que fizemos aqui vamos pagar da mesma forma. E não é assim. Nós temos o direito e podemos errar. Mas podemos e devemos, devemos reparar os nossos erros. Existem várias formas de reparar este erro. Cumprindo, passando pelo mesmo erro, ou através do amor, ou através da dedicação às outras pessoas. Existem várias formas, e a gente vai poder, dentro deste livro, o Livro dos Espíritos, entender melhor toda essa relação das leis com a nossa existência aqui no plano Terra. Mas eu trago para vocês índices que é importante a gente entender hoje, que são alarmantes, e nós precisamos saber para poder ajudar, às vezes, as pessoas que estão perto de nós e que a gente não se deu conta que elas podem ou estão em vias de cometer um suicídio, por falta de entendimento. Então, nós pegamos agora, saiu uma matéria no jornal, O Tempo, no dia 29/4 deste ano. Alarmante. Índice de suicídio entre adolescentes cresce 24% em 9 anos. Há uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, junto com a Organização Mundial da Saúde. São dados novos que nos fazem realmente refletir muito. Nesse boletim, chamado Boletim Epidemiológico de Tentativas de Suicídios e Suicídios Consumados no Brasil, dados da Organização Mundial da Saúde, tem 13 coisas importantes que nós vamos trazer aqui sobre o suicídio para nós poder ter esse entendimento.
Primeiro, 1 milhão de jovens morrem por ano. 1 milhão. Qual é a população de Porto Alegre? 1,5 milhão. Pense. 1 milhão de jovens. Aproximadamente 1 milhão. São muitos jovens. É muita coisa. Na verdade, esses números devem ser até maiores, porque há indícios de subnotificação, que para cada registro oficial da morte existem pelo menos 4 tentativas não registradas. É absurdo o número disso. É muito alto. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque nós temos as respostas. A doutrina espírita tem as respostas. Então, nós precisamos levar as respostas a esses jovens, né? Continuando. Em 2017, evidencia-se que a segunda maior causa de morte entre 15 e 29 anos é o suicídio. A primeira é a violência. A segunda, o suicídio. Mas não fica só aí, né? O suicídio é 3,5 vezes mais comum em homens do que em mulheres. Em alguns países, chega até 7% essa diferença. A taxa é maior entre homens, porque 9 mortes por 100 mil habitantes, enquanto que nas mulheres, 2,4 por 100 mil habitantes. E aí é uma discussão, por que seria isso? Talvez aquela questão do machismo, talvez a questão da facilidade ao alcance de alguma arma, de alguma coisa assim, mas talvez porque a mulher tenha uma proteção maior, tenha uma rede maior, se abra mais, talvez ela consiga, junto das amigas, contornar mais essa questão. Mas o homem, um pouco mais fechado, traz esses números bastante estarrecedores. Mas existe um número um pouco pior. Esse aqui. Há quase 2 vezes mais suicídios no sul do Brasil do que no Nordeste. O Rio Grande do Sul. 9,8 a cada 100 mil contra 5,2 a cada 100 mil no Nordeste. O Rio Grande do Sul, disparadamente, é um dos que mais acontece suicídio no Brasil. A níveis mundiais, ele está acima. Dados que estiveram escondidos há muito tempo, porque o que se dizia é que esses dados, se saíssem para a mídia, poderiam incentivar a cometerem suicídios. E aí nós não tínhamos conhecimento disso. E aí não se fazia os trabalhos preventivos que precisavam ser feitos. Dentro das nossas casas, da nossa região, da nossa escola, do nosso trabalho, nós sabemos que isso é possível acontecer. Os fatores de risco. Eu não sei se saiu aquela parte de baixo, saiu. De acordo com a pesquisa da universidade, o suicídio não tem uma só causa. Tá? Ele é compreendido como um transtorno multidimensional. Então, eles colocam, cientistas, os psicólogos, enfim, como problemas biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, ambientais ou socioculturais e, por nossa conta, espirituais. Também. Eles não botaram espirituais, mas nós sabemos que tem. As questões espirituais. Que eu deveria estar na frente, inclusive. São os principais. As influências. Temos que buscar, sim, ajuda. A depressão é a maior causadora de suicídios. Precisamos, sim, tratar a depressão. E até bem pouco tempo, confesso, eu tinha tabus com essa questão da depressão. Tive que aprender
talvez na própria pele, para poder entender o que é essa doença e o mal que ela causa. Então, hoje, eu digo para todos vocês, com conhecimento de causa, não pode fazer pouco de depressão. Tem que trabalhar isso. E não é só com remédio. Não é só com remédio. Tem N casos aqui que eu poderia trazer, mas nós não temos tempo, em que médicos tratam a depressão, dão um remédio e mandam para casa. Não se trata a depressão só com remédio. Nós fazemos parte hoje do Hospital Espírita. E nós temos, o hospital tem 200 e quase 300 pacientes. A grande maioria estão lá porque foram levados pela depressão. Tentativas de suicídio, uso de droga, drogadição, transtornos mentais das mais diversas ordens. Estão lá. Mas nós trabalhamos com a parte espiritual. Nós trabalhamos com reuniões mediúnicas lá dentro. Nós recebemos os espíritos que influenciam aquelas pessoas. Nós recebemos os espíritos daqueles que cometeram suicídio. E eu digo para vocês, a grande misericórdia divina está a amparar a todos, indistintamente. Todos nós cometemos erros, meus irmãos, todos. Aqui na Terra, hoje, amanhã. Tirar a vida é cometer um grande erro, mas tem solução, tem. Ninguém fica desamparado na misericórdia divina. O importante é que a gente siga o caminho, porque as oportunidades estão aí, sempre à nossa disposição. Então, para que a gente entenda mais sobre isso, 5 sinais de que alguém está considerando um suicídio. Acho que não dá para ler, né? Tristeza intensa e durante vários dias. Eu vou ler para vocês. Falta de interesse e planos para o futuro. Falar frases como, você estaria melhor sem mim, ou talvez eu deveria sumir. Tentativas prévias de suicídio. E aquelas coisas que dizem, não, quem fala que vai se suicidar não se suicida. Né? Quem quer se suicidar não fala. Isso é um tabu. E, na verdade, a pessoa fala. Ela dá sinais, porque a pessoa não comete o suicídio de pronto. Ela vem planejando e ela vem dando sinais. Doação inexplicada de objetos valiosos. Isso aqui acontece principalmente com os idosos, né? Quando eles acham que eles são um estorvo para a família, eles começam a dar as coisas deles. E isso acontece muito. Suicídio de idoso. Como ajudar alguém que está passando por isso? Como que nós podemos ajudar? Porque depois que a gente ouve tudo isso que eu trouxe para vocês, a gente é responsável, né? Ou pelo menos a gente tem uma responsabilidade com todos que estão ao nosso redor. E se a gente ouvir alguma coisa dessas, a gente tem que acender uma luzinha de alerta e tentar buscar, né, para tentar ajudar essas pessoas. Se você não pode sozinho, busque ajuda conosco. A casa tem condições de fazer isso. Tem atendimento fraterno, tem palestra, tem passe, tem estudo e tem os irmãos disponíveis para auxiliar. Mas o que fazer para ajudar? Aqui está a resposta. Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as dificuldades da vida. Está lá no Livro dos Espíritos, na conclusão dele, aquele livro que eu falei para todos lerem, Livro dos Espíritos. Bem como este livro que eu fiz questão de pôr aqui, Fé na Vida. Este livro ele tem várias questões que vão nos dar o suporte necessário para nós entendermos a questão e podermos agir de forma assertiva a auxiliar as pessoas.
Mas ainda temos algumas questões do Livro dos Espíritos, rapidamente. Lá na questão 943, Kardec pergunta aos espíritos de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem. Aí ele coloca, os espíritos nos colocam, a ociosidade, a falta de fé e a saciedade. A ociosidade não é aquela questão do homem não trabalhar, a pessoa não poder trabalhar e por causa do trabalho em si, não. A ociosidade é quando a pessoa está fora da sua programação. Ela não está fazendo aquilo que gosta de fazer, aquilo que veio para fazer. E ela não está feliz com ela. Então essa ociosidade, essa indolência, se assim eu pudesse dizer, é que faz com que a pessoa também perca a vontade de viver. E a saciedade é aquela que tem tudo e já não tem mais sentido a vida para ela. E a falta de fé, com certeza, está em todo lugar, em todos os sentidos. Precisamos reforçar a fé dessas pessoas. Já na questão 132, traz as respostas. Lá nós perguntamos, né? Qual é a finalidade da encarnação? Por que estamos aqui? Já falamos, mas aqui está escrito. Estamos aqui para alcançarmos a perfeição moral, a perfeição intelectual e cooperarmos na obra da criação. Sim, somos co-criadores. Nós estamos aqui para fazermos a obra da criação que Deus colocou nas nossas mãos. Nós temos condições de aprimorar o nosso ambiente, de aprimorar as nossas relações, de evoluir o nosso planeta Terra. Todos nós. E Deus opera essas transformações através de nós. E aí, nós trabalhando, desenvolvemos o intelecto, nos relacionando entre as pessoas, desenvolvemos a nossa moral. E aí, como espíritos, evoluímos. Essa é a finalidade que estamos aqui na Terra. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. É a mesma coisa. Isso quer dizer o quê? Isso fala da lei do trabalho. Desse trabalho. Mas não é o trabalho material, para ganhar dinheiro. É o trabalho em você mesmo, é o trabalho na sociedade, é o trabalho com as pessoas, é o trabalho da evolução. É aquilo que nós falamos um pouco antes. Trabalhar na criação e trabalhar na evolução moral e intelectual sua e de quem está ao seu redor. Isso leva à lei do progresso. O progresso se desenrola à medida que trabalhamos nesses 3 sentidos que já falamos. E olha o que eles nos dizem. Serás filho das próprias obras. Terás mérito da sua realização. Olha que coisa bonita. Serás recompensado segundo o que tiver feito. Isso é justiça divina. De acordo com aquilo que fazemos. E quando não fazemos, nos sentimos mal. Aí é falta do trabalho. Precisamos crescer, precisamos trabalhar. A inteligência, quando a gente trabalha, a inteligência se desenvolve e a moral se depura. As necessidades do corpo, essas necessidades, o ar, a água, o alimento, o movimento, o descanso, nós precisamos de tudo isso. Não tenha dúvida. Mas elas antevêm ou sucedem às necessidades do espírito, que é a oração, o estudo, o trabalho, a paz íntima e o equilíbrio. Nós estamos acostumados a atender essas necessidades. Mas esquecemos de atender estas. Só que a nossa evolução já transcendeu a questão da matéria.
E quando começamos a nos sentir mal, deslocado, angustiado com a vida que levamos, é porque a gente não conseguiu transpor essa flecha e vir para cá. A gente não conseguiu alimentar o nosso espírito com aquilo que ele precisa para viver neste plano. Quando estamos desconfortáveis com a vida que temos, é porque não enxergamos nela os objetivos que precisamos encontrar. E ficamos aqui, na água, no movimento, no descanso, no alimento do corpo, nas questões materiais. Saiamos disso aqui e vamos para este lado. E vamos reforçar aqui as nossas ações. Porque com certeza, o que faltar aqui, se aqui estiver forte, nada vai representar para nós problema. Não haverá problemas, porque tudo faz parte da evolução. É porque estagnamos, é porque não temos a coragem de transpor essa flecha, muitas vezes. Né? Lá no livro dos médiuns, esse é o mentor. Lá no livro dos médiuns, nos diz: os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz. Os nossos amigos da espiritualidade vêm nos falar assim. E ainda mais, e ainda nos dizer, diz assim: anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afastas tu mesmo. E mais, nós te daremos a força necessária se a quiserdes empregar. Não estamos sozinhos em nossa jornada. Nós temos os amigos. Talvez não estejamos sabendo como pedir. Como nos colocarmos à disposição ou pedir que eles nos auxiliem, nos orientem. Mas olha só o que eles nos dizem. Livro dos Médiuns, questões 291 em diante. Vamos lá ler. E eles nos dizem como fazer isso. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. O remédio para as aflições da vida. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 2. Está no Evangelho. Dito por eles. E não é verdade? Quando a gente faz um bem para alguém, a gente não se sente bem. A gente não sente alguma coisa assim, parece que eu cresci, parece que eu estou grande. É a satisfação do dever cumprido, porque esse é o nosso dever. Quando Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo, ou fazer a ele, aos outros, o que gostaria que fizesse a você mesmo. Ele não está te dizendo para você ser caridoso porque o outro precisa. Ele está dizendo para ti que tu precisa ser caridoso porque tu precisa disso. Não é o outro. Não é o outro. É tu mesmo que precisa, é a gente que precisa disso. Esse é o nosso alimento. É o remédio para as nossas aflições. O outro dá um pão para ele, saciou a fome dele naquele momento, mas para mim me preencheu um vazio existencial. Eu senti, ou eu descobri um sentido melhor para a minha vida, que transcende as questões materiais, transcende aquela flecha. E assim, o mundo está precisando cada vez mais de espiritualidade, de respeito mútuo, de amor ao próximo. Com isso, as pessoas viveriam mais confiantes e os povos entrariam num período de paz. É o que falta. É o que falta. E aí a gente conclui
com a mesma ideia inicial. Eu tenho fé na vida, só que tem uma pergunta. E você? Tem fé na vida? Se temos fé na vida, contagiemos as pessoas que estão ao nosso redor. Porque pode ser que alguma delas não tenha toda essa fé e esteja precisando deste momento. Deixo mais um recado, falando do Centro de Valorização da Vida. Para aqueles que buscam ajuda, e a gente não sabe como ajudar, aqui, ó, 188. Pode ser no próprio site, via chat, ligando, por e-mail, ou pegando o endereço e se deslocando até a sede, aonde tem a sede que atenda, porque tem alguns municípios que não tem. O site é bem completo. O CVV hoje atende todo o Brasil. Todo o Brasil, todos os estados têm. Tá? Nem todas as cidades, mas todo o estado tem. E aí encerro com uma frase de Ivone Pereira, nossa querida Ivone, que nos diz: há sempre esperança, porquanto a reabilitação é sempre possível. É sempre possível a gente se reabilitar perante a nossa própria vida. Então fiquemos em paz, meus queridos irmãos, anotem este número, tá? Passem para aquelas pessoas que estiverem passando por necessidades, que a gente não consiga ajudá-las. O CVV recebeu este ano que passou, 2018, mais do que dobrou o número de ligações. Foram mais de 2 milhões de ligações. É muita coisa. Quero a Deus que esses 2 milhões de pessoas que ligaram não tenham cometido suicídio. Porque quem liga para lá é exatamente o que está com intenção de cometer suicídio. Tá bem? Muito obrigado. Fiquemos com a frase de Ivone, que serve para todas as nossas situações. Ficamos em paz. Obrigado.